E vamos falar agora de movimentos de mercado financeiro. Hoje pela manhã nós tivemos um ajuste de bolsas no exterior, uma tendência aí não tão animada como dos últimos dias. Aqui no Brasil a bolsa também passou por um momento de ajuste, só que depois tivemos aí o dólar numa queda acentuada, agora recua 1,69%, cotação de venda do comercial em R$ 5,345, ainda oscilando bastante, mas num campo bem negativo. E bolsa de valores sobe 0,79% e Bovespa em mais de 107 mil pontos. Vamos falar sobre esse movimento que está influenciando o mercado com o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Jason, nós temos visto aí um mercado muito animado desde antes das eleições nos Estados Unidos, pontualmente, alguns momentos aí de ajuste, mas a notícia de vacinas tem animado muito, mas eu queria uma avaliação mais específica de mercado brasileiro, não é? Porque a gente vinha falando que o Brasil não atraía recursos de fora e nas últimas 2 semanas a gente teve um ingresso maior de recursos até ajudando nessa recuperação de bolsa e dólar cedendo. Denise, boa parte desse movimento não é especificamente um movimento de atração do Brasil, ou seja, não é o Brasil que está mais atraente no curto prazo ao investidor estrangeiro, são os mercados emergentes. E isso é um ponto importante que a gente precisa denotar, e tem muita coisa barata no Brasil, dados fundamentos das empresas, não efetivamente dos fundamentos da economia brasileira, e também há muita coisa barata no Brasil, obviamente por conta da desvalorização do real frente ao dólar. E toda vez que você entra em um ativo que você está considerando positivo, como, por exemplo, um investidor estrangeiro está vendo ativos em reais de maneira positiva, você gera uma valorização desse ativo, o próprio real vem se valorizando de certa maneira, acompanhando também a tendência internacional. Nesse momento, o dólar internacional via DXY ele cai 0,24%, os mercados emergentes nesse momento também ganhando do dólar, e, incrivelmente, a gente está conseguindo surfar um pouquinho nessa onda positiva. Porque o mercado tem reclamado, né? A gente conversando com vocês aí nos bastidores, sempre dessa indefinição que se tem, por exemplo, de questão fiscal, que é uma coisa que está em aberto, né? Há uma preocupação muito grande com relação ao cenário que se pode ter no ano que vem, com base na evolução das finanças, né? Exato, eu acho que uma das maiores preocupações que nós temos agora no curto prazo é exatamente uma agenda muito complexa, mas muito positiva para o país, que precisa ser avançada, e nós vemos que cada vez mais ela patina. Se fala muito, se faz pouco, e é nesse sentido que o mercado fica muito preocupado, porque é uma agenda que, se ela deslanchasse, digamos assim, daqui até o primeiro trimestre, seria algo muito, mas muito positivo para o país, não só em termos de mercado, como em termos de economia e na recuperação econômica, nesse cenário que nós temos agora, da possibilidade de uma redução ou retirada do Corona Voucher. Então, tudo isso tem que se levar em consideração. Do jeito que o governo está sinalizando, provavelmente vai haver um substituto dessa questão do Corona Voucher, o que preocupa também um pouco o mercado em termos de formato, que muitas vezes vai-se para um lado de algo que é muito perdulário, ou seja, gasta demais, gera um problema fiscal, gera uma preocupação, mas aí, pelo menos aí, no curto prazo, alguns sinais que o governo tem emitido, pelo menos é favorável à pauta. O problema é sair da retórica e ir para a realidade. Porque eles têm reafirmado o compromisso, por exemplo, com o teto de gastos, né? Uma coisa que o presidente Bolsonaro já falou, Paulo Guedes já falou, Roberto Campos Neto do Banco Central, os secretários. Ontem o ministro Tarcísio estava aqui na Jovem Pan, até ele falou da importância do teto de gastos, até para atrair investimento de longo prazo para o país, né? Falta colocar isso em prática. Exato. E eu acho que esse é um dos pontos importantes, que pelo menos nós temos agora uma confluência de discurso do governo, que antes era uma coisa que não era tão uníssona, era uma coisa que a gente via às vezes, bastante dividida entre os membros do governo. Você tinha uma ala, que a gente chamava, brincando no mercado financeiro, da ala fura-teto, e você tinha na ala da responsabilidade fiscal. Então, por enquanto, agora, parece que o governo, principalmente o presidente, ele está mais alinhado. Ele quer uma solução para o Bolsa Renda X, vamos dar esse nome, porque cada nome que a gente fala acaba perdendo, mas agora quer se buscar uma solução efetiva dentro de um escopo de responsabilidade fiscal. Então, não é fácil, óbvio, vai ter que passar em algum momento por uma conversa muito madura de elevação de impostos, mas, pelo menos, não estamos falando de furar teto no Brasil.
Agora, Jason, até onde vai essa onda positiva de mercado financeiro? Até quando o mercado espera por uma definição desse cenário? Porque a gente já estava falando mais cedo aqui do problema do prazo muito curto, né? Então, tem eleições agora, segundo turno, depois você pode ou não ter recesso parlamentar, depois tem eleições para a presidência da Câmara e do Senado e por aí vai. Até quando? Até o começo É, do ano que vem o mercado poderia surfar uma onda positiva que venha do exterior, que se sustente no exterior? nós estamos surfando basicamente nessa onda externa mesmo. Então, a tendência é de que se os sinais locais não fiquem negativos, ou seja, não parta de novo para aquela questão da irresponsabilidade fiscal, talvez aí o mercado continue a acompanhar a onda internacional. Mas também a onda internacional é um pouco estranha, porque é uma onda baseada na vacina, de uma vacina que não se sabe efetivamente quando vem. Ah, mas foi porque o Biden ganhou a eleição. Tudo bem, mas tinha parte do mercado que queria o Trump, entender o que é porque vai ficar mais calmo, porque não vai ficar mais calmo, o que vai acontecer. Qualquer um dos candidatos que ganhasse nos Estados Unidos seriam candidatos que vão colocar estímulo na rua. Trump tem falado agora que os americanos precisam dos estímulos, então precisa fazer alguma coisa. Ou seja, ele mesmo agora está sendo um pouco mais civilizatório e está conclamando para que esse auxílio saia logo, esse estímulo saia logo, coisa que se imaginava que se ele ganhasse ele simplesmente não fosse abandonar. Então você tem elementos um pouco frágeis para manter o bom humor do mercado, mas desde que sejam mantidos o nosso mercado local surfe nele, vamos embora. O importante é não perder onda. Feia ou bonita, tem que surfar a onda. É, a Bolsa de Valores, principalmente, né? Porque a gente ficou com uma alternativa mais restrita aqui no Brasil de investimento, inclusive porque com o juro muito baixo e a inflação um pouco mais alta, a rentabilidade diminuiu muito, não é? Então, os ativos de risco é que potencialmente podem dar um ganho maior. Exato, porque nós temos agora uma taxa de juros nominal muito baixa, já temos taxas de juros reais em alguns ativos, inclusive em mercado, que já estão gerando juros negativos. E isso é uma preocupação, porque você começa a reduzir o escopo do que você tinha em termos de investimento. Ao mesmo tempo, é muito positivo, porque você tira aquela competição cruelíssima que você tinha dos juros no Brasil com qualquer outro modal de investimento, até inclusive na economia real. Então, tudo que se fazia no Brasil, você embutia no mínimo a taxa de juros que estava corrente no ano para tentar ter o retorno daquilo, e normalmente era muito alto. E aí todos os negócios acabam ficando caríssimos para brasileiros, vamos dizer assim. Então, esse é o ponto positivo da taxa de juros baixa, mas, ao mesmo tempo, a velocidade com que o Banco Central fez isso talvez tenha sido um pouco rápida demais, e daí a gente tem observado uma das principais consequências no câmbio, e essa consequência no câmbio tem se convertido como inflação, uma coisa que eu tenho avisado, pelo menos aqui há muito tempo, meus outros colegas, na média do mercado, não aparentam estar tão preocupados, não aparentavam, agora começam a estar mais preocupados com isso, mas nós já há um bom tempo estamos aí alertando a possibilidade de que essa inflação se convertesse dessa maneira, mas temos agora um contexto que precisamos observar, acima de tudo, a questão fiscal. Esse é o ponto principal de todos, é a questão fiscal, porque a inflação brasileira ela não se cuida mais efetivamente através de elevação de juros, porque ela, em parte, é uma inflação de oferta e não de demanda. Nós temos todos esses perigos que a gente está citando agora, de que alguma coisa ruim possa acontecer por parte do governo, alguma lambança de gastos, coisa parecida. Então, ou o governo reforma e faz a coisa certa no curto prazo, ou o perigo disso tudo dar muito errado está batendo a porta aqui do Brasil, a gente tem que ficar alerta. É, inclusive para poder manter os juros baixos, há necessidade de se mostrar serviço de fato em relação à gestão das finanças, né? Exato, porque se você uma coisa importante, boa parte da inflação que nós temos agora, ela é uma inflação que foi causada de diversos fatores, entre eles a queda acelerada de juros no Brasil. Ela não vai se resolver com a elevação de juros, mas ao mesmo tempo, se nós fizermos a lição de casa, o Brasil está com a sua moeda extremamente desvalorizada, acima do que deveria. Então, se nós fizermos a nossa lição de casa, vis-à-vis nossos pares internacionais, nós começamos a atrair um nível de investimento internacional de maior qualidade que pode fazer, como a gente está observando nos últimos dias, com que o real volte a se valorizar. Com o real voltando a se valorizar, ele abre espaço para que a inflação também fique mais contida, porque boa parte da economia brasileira, ela tem a cadeia econômica brasileira, ela é muito dolarizada. E daí nós tiramos um ponto importante. Se você tira o medo fiscal, você atrai o investidor estrangeiro, você reduz o impacto no câmbio, e a redução do impacto no câmbio reduz o impacto na inflação. Melhora o bem-estar do brasileiro e você consegue manter os juros baixos. Eis aí o grande ponto. Olha só o que
somente as reformas no Brasil podem fazer. Exatamente. Reformas e, na verdade, o mercado aguarda aquelas PECs, né? Não seria exatamente a reforma administrativa tributária, aquelas mais difíceis, que precisam ser muito mais discutidas. Tem alguma coisa que já está lá pronta, né, para ser discutida e aprovada, né? Do Pacto Federativo é um dos pontos muito importantes que nós temos no Brasil, porque sim, nós precisamos discutir o teto dos gastos. Isso é óbvio, mas dentro de um escopo de muita qualidade. Nós não podemos agora pensar em mexer no teto dos gastos, sendo que nós temos uma parcela de gastos no Brasil que, dado o atual Pacto Federativo, engessa demais o orçamento, deixa praticamente 5% do orçamento livre para discussões congressuais, discussões de investimentos, discussões de toda a ordem do governo. Ou seja, ou nós tenhamos uma discussão muito madura sobre o tema, e aí vamos sentar nos primeiros pontos que tem que ser feito quase que em conjunto, que é a PEC do Pacto Federativo, junto com a reforma tributária. Aí sim nós vamos poder dizer, não, agora a gente pode pensar na questão de teto dos gastos, mesmo porque o teto dos gastos foi um instrumento de contenção de gastos do governo por causa exatamente do nosso Pacto Federativo atual, por causa exatamente da maneira como tudo é desenhado. Se nós alterarmos a maneira como tudo é desenhado, não é que o governo vai gastar loucamente porque não vai ter mais teto dos gastos. Não, é porque a conversa foi em um nível muito mais maduro, incluiu a questão tributária e, por fim, a questão fiscal fica muito mais semelhante ao que deveria ser de um país normal do que é normalmente do Brasil. Perfeito, 15 horas e 38 minutos. Ouvimos o Jason Vieira, que é economista-chefe da Infinity Asset. Jason, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.